Seja muito bem-vindo ao Daily Pius Notícias. Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, dos principais portais de notícias do país. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever para receber notificações sempre que novos vídeos forem postados. Quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Brasil. Governo anuncia pacote de medidas para as mulheres nesta quarta-feira, 8. Em pronunciamento, ministra das Mulheres pede respeito às brasileiras. Lula deve ir à China no fim de março, informa Itamaraty. Ministro do Trabalho defende desoneração da folha dentro da reforma tributária. Ministro do Trabalho diz que governo deve propor ao Congresso fim do saque aniversário do FGTS. Bolsonarista deputado Zé Trovão participa de reunião com governo Lula no Palácio do Planalto. Senado aprova projeto de lei que prioriza emprego para mulher vítima de violência. Câmara aprova programa de combate ao assédio sexual. Manutenção de Juscelino Filho não garante apoio irrestrito do União ao governo no Congresso. Deputado mais votado do Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon diz que PT tem plano de vingança. Direito e Justiça. Juristas pedem expropriação de terras de quem explora trabalho escravo. Ministério Público de São Paulo pede prisão de Elise Matsunaga por uso de documento falso. Lewandowski diz que não vai conversar com Lula sobre sucessão no STF. Justiça aceita denúncia de estupro e decreta prisão preventiva do empresário Thiago Brenan. Augusto Aras discute acesso do Brasil a banco de dados da União Europeia. Moraes autoriza visita de parlamentares a presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro. STJ nega pedido para que passaporte de Robinho seja apreendido. Moraes libera Torres para depor a CPI na Assembleia Legislativa do Distrito Federal e autoriza silêncio. Senadores da CPI da Covid vão recorrer de arquivamento de ações contra Bolsonaro no STF. STF determina que ex-médico Roger Abdelmaci seja transferido para o hospital penitenciário. TRF da Primeira Região mantém absolvição do ex-presidente Michel Temer e políticos no caso do quadrilhão do MDB. Bares e restaurantes de São Paulo entram na justiça para revogar lei e poder negar água gratuita a clientes. E a ação vai parar no STF. Justiça nega ao Ministério Público Federal pedidos contra a União em ação por uso de atos de 7 de setembro como palanque político. Cidades. Suzano diz que MST desocupou propriedades invadidas na Bahia. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai inaugurar sala para defesa dos direitos das mulheres. Ilhéus, na Bahia, ganha primeira fábrica de chocolates da economia solidária. Prefeito de Bagé, Rio Grande do Sul, sugere que vereadores do PT passem por testes de drogas e leva enfermeira à Câmara. Homem é resgatado com sinais de hipotermia após ficar preso dentro de bueiro na BR-153 em Anápolis, Goiás. Incêndio em cinema de shopping de São Luís, no Maranhão, deixa 2 mortos e 12 feridos. Polícia. Polícia Federal investiga fraude e desvio de 50 milhões de reais do auxílio emergencial em 12 estados e no Distrito Federal. Polícia Federal detalha apreensões e fecha central de documentos falsos em São Paulo durante ação contra desvio de 50 milhões de reais no auxílio emergencial. Golpe usa voz gerada por inteligência artificial para se passar por entes queridos. Polícia Federal apreende $300 mil em espécie em mala de fundo falso no aeroporto de Foz do Iguaçu. Polícia Federal prende casal russo foragido no Rio de Janeiro. Empresário é preso suspeito de aplicar golpes em mais de 40 pessoas ao vender a mesma casa para vários clientes em Cidade Ocidental, Goiás. Em Colmeia, no Tocantins, golpista cria falso curso de graduação em Educação Física e engana alunos por quase 2 anos. Vítimas organizaram até formatura. Você está no Daily Pius Notícias. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Internacional. Secretário da Defesa dos Estados Unidos faz visita surpresa ao Iraque. Homem tenta abrir porta de avião durante o voo e ameaça passageiros nos Estados Unidos. Xi Jinping condena repressão ocidental contra a China em meio à tensão com Estados Unidos. Países da Europa não carimbarão mais passaporte de turista a partir de 2024. Vaticano devolve peças do Partenon à Grécia, que pede mesma atitude de outros países. Arqueólogos descobrem estátua e santuário em forma de esfinge no Egito. Jovem que diz ser Madeleine McCann foge para os Estados Unidos após receber ameaça de morte. 2 dos 4 americanos sequestrados no México são encontrados mortos.
Secretário-geral da ONU viaja a Kiev para se reunir com Zelensky. Nova apuração sugere que grupo pró-Ucrânia sabotou o gasoduto. França tem 6º dia de greve geral contra a reforma da Previdência. Na ONU, Brasil se dispõe a acolher nicaragüenses expulsos pelo governo Ortega. Belarus prende 20 pessoas por suposta sabotagem de avião militar russo. Papa Francisco nomeia Dom Sérgio da Rocha para Conselho de Cardeais. É o primeiro brasileiro a integrar o grupo. Ministro chinês diz que a hostilidade dos Estados Unidos aproximou China da Rússia. 3 brasileiros e uma portuguesa são presos em Portugal, suspeitos de aplicar golpes financeiros. NASA anuncia missão ao redor da Lua para novembro de 2024. Governo estende prazo para atingidos por chuva pagarem tributos em São Paulo. IGP-DI tem alta de 0,04% em fevereiro. Índice de variação de aluguéis sobe 1,06% em fevereiro, aponta a FGV. Saque de valores esquecidos recomeça e usuários enfrentam fila de cerca de 2 horas em bancos. General Motors vai parar produção em São José dos Campos SP por falta de demanda, diz sindicato. Preço dos chocolates tem a maior inflação em 6 anos, mostra a IPCA. Tesouro Direto. Juros de títulos de inflação vão a 6,54%. Mercado foca no arcabouço fiscal e na fala de Powell. México abre mercado para a carne bovina do Brasil em meio à luta contra a inflação. Wall Street recua após fala de Powell fomentar temores por mais altas de juros. PIB da África do Sul encolhe 1,3% no quarto trimestre. Em 2022, economia do país africano cresceu 2%. Taxa anual de inflação nos países da OCDE desacelera em janeiro, a 9,2%. Banco Central da Austrália eleva a taxa básica de juros em 25 pontos base, para 3,6%. Importações de minério de ferro pela China aumentam 7,3% no primeiro bimestre. Bolsas da Europa fecham em queda após Powell indicar que juros podem subir mais nos Estados Unidos. Indicadores. Ibovespa, 104.228 pontos. Dólar comercial, R$ 5,19. Euro, R$ 5,48. Bitcoin, R$ 115.338,19. Esportes. Torcida do Manchester United se revolta com atacante após 7-0 para o Liverpool. A apresentação do lateral Marcelo já tem mais de 21 mil ingressos vendidos. Fluminense abre mais um setor. Organizadas de Flamengo e Vasco são suspensas de estádios por Tribunal de Justiça do Rio. Reunião amanhã irá definir possível fim da torcida única nos clássicos em Pernambuco. Seleção brasileira se apresenta dia 20 no Marrocos e fará 5 treinos antes de amistoso. Torcedores do Flamengo protestam contra jogadores em frente ao Ninho do Urubu. UEFA reembolsará torcedores do Liverpool por caos na final em Paris. Brasil se candidata à sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. Renato Augusto tem lesão constatada e pode ser desfalque para o Corinthians em fase decisiva do Paulista. Inter de Porto Alegre mantém chance de antecipar volta de Arangues e abre brecha para a chegada de Ener Valencia. Botafogo iguala a proposta do Bahia e confia em permanência de Vitor Cuesta. Atlético Mineiro tenta novo acordo para quitar dívida restante com Ronaldinho Gaúcho. Flamengo faz proposta ao Santos e tenta fechar contratação de Ângelo. Vôlei. Minas conquista o tricampeonato da Copa Brasil Feminina. Tênis. Bia Haddad conhece adversárias em Indian Wells para colar no top 10. Fórmula 1. Fernando Alonso pode chegar ao 100º pódio. Surf. Circuito Mundial chega aos Supertubos de Peniche, Portugal. Estas são as principais notícias do Brasil e do mundo no início desta manhã de quarta-feira, 8 de março de 2023. Fique sempre por dentro dos nossos resumos de notícias, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Obrigado por assistir, até logo!